O filme se inicia em uma floresta de aspecto sombrio, onde árvores imponentes bloqueiam a maior parte da luz solar, exceto por alguns feixes que conseguem penetrar. De repente, uma mão suja agarra o tronco de uma árvore, revelando em seguida a silhueta de um adolescente vestindo um moletom amarelo, correndo de forma exausta. A figura parece extremamente desgastada, desmoronando no chão após alguns minutos de corrida, apoiando-se nos joelhos e mãos, enquanto seus dedos cravam no solo lamacento ao redor, ofegante. Na cena seguinte, um ônibus vermelho trafega por uma estrada isolada, cercada por árvores imponentes. Dentro do ônibus, Nolan, um adolescente com o capuz cinza levantado, está com os fones de ouvido, observando pela janela. Enquanto o ônibus segue, notamos uma adolescente sentada ao lado, desenhando em um caderno de esboços. Nolan a observa e sorri timidamente, claramente nutrindo uma atração. A voz no rádio anuncia um eclipse lunar que ocorrerá em breve, e o motorista abaixa o volume antes de perguntar aos adolescentes se irão assistir. Um dos garotos comenta que já viu algo sobre isso no YouTube, enquanto Quinn, a garota ao lado dele, diz que vai assistir com seu pai. Os dois discutem por um momento, mas logo se acalmam. Após alguns instantes de silêncio, Red, um adolescente com piercing no nariz que está sentado sozinho no fundo do ônibus, amassa uma lata vazia e a lança em Nolan, acertando sua cabeça. Quando Nolan se vira, Red mostra o dedo do meio e ele revida, antes de se virar de volta para ver B, sua paixão, sorrindo para ele. Os meninos brincam por um minuto, e após o tumulto, Joe pergunta a B se ela assistirá ao eclipse. O eclipse lunar se aproxima, e quando Bess responde com incerteza, Carl cutuca Quinn, que está ao seu lado, enquanto provoca Nolan e Bess. Quinn, irritada, se levanta bruscamente e vai sentar-se na frente, afastando-se dos dois. A voz no rádio continua descrevendo o eclipse lunar, mencionando que será um dos mais longos e impressionantes. Red provoca Joe, criticando sua condução lenta. O ônibus segue em frente, logo entrando em uma estrada escura, com árvores altas que bloqueiam a luz solar. No meio do caminho, há uma árvore caída. Em vez de retornar, Joe coloca o ônibus em marcha a ré e desvia por um caminho menor, um atalho oculto entre as árvores. O veículo continua pelo caminho até sair em uma estrada aberta, porém deserta, sem árvores ou sinais de vida, envolta por uma neblina espessa. Os adolescentes observam pela janela, alarmados, enquanto a névoa densa obscurece sua visão. Conforme o ônibus avança lentamente, eles chegam a uma estrada estreita, com árvores ainda mais densas que antes, e são forçados a parar novamente por causa de um cervo morto no meio da estrada. Joe desce do ônibus, avisando os passageiros para permanecerem dentro, e começa a arrastar o animal para fora do caminho. Os amigos consideram ajudá-lo, mas logo desistem. Joe puxa o cervo para a beira da estrada e se endireita, limpando as mãos, mas algo o faz parar de repente. Enquanto isso, os adolescentes provocam e brincam uns com os outros dentro do ônibus, aguardando o retorno de Joe. Carl começa a contar uma história engraçada para seus amigos, mas é interrompido quando Joe entra novamente, desta vez com uma arma apontada para sua cabeça. O riso cessa imediatamente, e todos os adolescentes exibem expressões de terror e confusão ao testemunhar a cena. Um homem de aparência abatida entra logo após o motorista, saudando-os de maneira ameaçadora com a pistola ainda apontada para a têmpora de Joe, e ordena que todos se acomodem. Joe tenta acalmá-los, assegurando que o homem não lhes fará mal. No entanto, o homem armado não se comove com essa promessa, empurrando Joe e mandando que ele apenas se sente e dirija em silêncio. Ele repete a ordem para os adolescentes, e todos se acomodam, exceto Red, que mantém uma atitude desafiadora por alguns instantes antes de se sentar no fundo do ônibus. O assaltante então se vira novamente para Joe, sentado no banco do motorista, e exige que ele continue dirigindo enquanto as portas se fecham. Carl subitamente se recorda de algo enquanto observa o criminoso à frente. A cena retrocede para alguns dias antes, quando Carl estava almoçando com seu pai, Chris. Ele contava ao homem mais velho uma história sobre como ajudou a salvar uma garota de valentões na escola. Mas fica evidente que seu pai não dá muito crédito à história, embora o deixe falar. A história vai se tornando mais exagerada e fantasiosa, mas Chris mantém uma expressão de falsa surpresa e admiração. Quando Carl tenta descrever como enfrentou os valentões, acidentalmente derruba ketchup no tablet do pai. Enquanto Chris limpa a bagunça, vemos na tela um artigo de notícias com a foto de um criminoso condenado em destaque. Carl pergunta sobre o homem na reportagem,
e Chris explica que ele é um assassino em série que acabou de escapar da prisão. Chris menciona que estão fazendo o possível para capturá-lo, pois ele é um psicopata perigoso com uma obsessão por adolescentes e um hábito macabro de comer línguas. De volta ao presente, os olhos de Carl se arregalam ao reconhecer o homem armado como o criminoso foragido. O dia começa a cair, transformando-se em crepúsculo, enquanto o ônibus segue em frente. Pedro ordena que todos joguem seus celulares pela janela para que não possam chamar por socorro. Todos obedecem rapidamente, exceto Red, que o encara desafiadoramente de seu lugar no fundo do ônibus. O motorista, Joe, chama o nome de Red e implora para que ele faça o que Pedro pede, mas o homem sujo o interrompe com uma risada cruel. Pedro, determinado, avança em direção a Red e pressiona o cano da arma contra sua cabeça, assegurando que a pistola é real. Depois de uma enxurrada de palavrões, Red finalmente cede e entrega seu celular. Pedro pega o aparelho, reclamando sobre os adolescentes serem como zumbis. Ele exige que todos fiquem quietos e aproveitem a viagem, enquanto Joe continua dirigindo. Conforme escurece ao redor, sinais do lado de fora indicam que estão se aproximando de uma zona militar abandonada. Nolan e Bess trocam olhares com Carl, que está à frente, tentando sugerir que ele derrube a arma das mãos de Pedro, mas Carl está apavorado demais para agir e balança a cabeça em negativa. Eles então olham para Red novamente e observam a pistola nas mãos de Pedro, mas desta vez é Bess quem nega com um gesto de cabeça. Nesse exato momento, Pedro olha para trás e os dois rapidamente se endireitam em seus lugares. Pedro, com a arma apontada, pergunta a Carl seu nome. O adolescente responde com hesitação. Pedro comenta que seu nome soa como algo saído de uma história em quadrinhos. Ele então faz uma observação sobre gostar de gibis quando criança, mas de uma maneira nada amigável. O ônibus permanece em silêncio após isso, e continuam dirigindo lentamente até chegarem a um túnel iluminado, por onde entram. Lá, o motor subitamente falha, e o ônibus inexplicavelmente para. Joe solta um palavrão alto, enquanto Pedro se levanta exigindo saber o que aconteceu. Quando Joe tenta explicar, o cano da arma é novamente pressionado contra sua cabeça, e o sequestrador ordena que ele resolva o problema. O motorista, visivelmente nervoso, gira a chave na ignição repetidas vezes, mas o motor não pega. Pedro, frustrado, vira-se e agarra Quinn, que estava sentada logo atrás dele. A garota se debate e implora para não ser ferida, mas Pedro encosta a arma em sua têmpora e ameaça Joe, dizendo que ele precisa consertar o motor se quiser salvá-la. Joe suplica para que ele mantenha a calma, mas Pedro apenas grita, ordenando que ele saia do ônibus e conserte o motor. Ele avisa Joe para não tentar nada imprudente e estende o aviso aos adolescentes, antes de empurrar Quinn para fora do ônibus, seguindo atrás dela. Joe, Pedro e Quinn se movem para o lado do ônibus, onde Joe abre um compartimento e começa a examinar o motor com uma lanterna. Os adolescentes, nervosos, observam de dentro do ônibus. Carl começa a entrar em pânico, dizendo aos amigos que Pedro definitivamente vai matá-los. Bess comenta que, para impedir isso, eles precisam desarmar o sequestrador. Apavorado, Carl balança a cabeça, discordando, e diz que seria uma péssima ideia. Joe não parece capaz de identificar o problema no ônibus, acreditando que seja algo relacionado ao motor, algo que ele não pode consertar. De repente, as luzes se apagam, mergulhando o túnel na escuridão, com as únicas luzes restantes vindo de dentro do ônibus. Pedro aponta a arma para Joe, incerto, enquanto todos ficam apavorados com a queda repentina de energia. Enquanto todos observam ao redor, um som estranho ecoa da escuridão à frente, e o grupo para ouvir com atenção. Joe ilumina a escuridão com sua lanterna, mas não consegue ver nada distintamente. Ele se inclina para a frente e Pedro o empurra com a arma, ordenando que ele verifique o que está escondido à frente. Covardemente, Pedro se oferece para ficar com os adolescentes, forçando Joe a avançar na escuridão apenas com a lanterna. Joe caminha lentamente em direção à parte mais escura do túnel, de onde o barulho veio. Pedro empurra Quinn de volta para dentro do ônibus, e todos observam Joe através do vidro. Ele continua avançando até que um rosnado baixo é ouvido, e uma figura encapuzada gigantesca surge das sombras. Os adolescentes atrás dele entram em pânico e começam a gritar, enquanto os olhos de Joe se arregalam em terror. Tremendo de medo, Joe começa a choramingar antes de soltar um grito quando a criatura o agarra pelo peito. Os passageiros começam a gritar e a entrar em um pânico ainda maior. Pedro tenta, em vão, manter a ordem, gritando para que todos fiquem em silêncio. Eles correm em direção à parte traseira do ônibus,
enquanto Pedro ordena que se sentem e fiquem quietos. Pedro se aproxima do volante e percebe que a chave não está mais lá. Irritado, Pedro solta uma série de palavrões antes de avançar em direção a Carl. Ele aponta a arma para o adolescente assustado e ordena que vá pegar a chave do corpo de Joe. Mas antes que Carl possa reagir, Nolan se levanta e se oferece para ir em seu lugar. Simultaneamente, Bess corre até a frente do ônibus e antes que alguém possa impedi-la, salta para fora. Nolan tenta detê-la, mas Pedro aponta a pistola para ele, forçando-o a ficar imóvel. Bess caminha lentamente e com cuidado em direção ao corpo de Joe, enquanto os outros no ônibus prendem a respiração. Quando ela alcança o que sobrou de Joe, ajoelha-se tremendo, colocando a mão em seu bolso para pegar a chave. Ao olhar para o rosto de Joe, ela começa a chorar, mas um som distante vindo da escuridão a distrai. Ela rapidamente pega a lanterna e a liga, mas um movimento abrupto na escuridão a assusta, fazendo-a correr de volta para o ônibus. Pedro pega a chave de Bess e ordena que Red ligue o motor. Enquanto isso, Nolan pergunta sobre Joe e com um aceno negativo de cabeça, Bess indica que ele não sobreviveu. Red tenta dar partida no ônibus, mas o motor não funciona. Pedro começa a perder a paciência, ameaçando atirar nos outros se Red não conseguir ligar o ônibus de imediato. Ele ameaça começar por Queen, a quem ele chama de Quatro Olhos. Irritado com o insulto, Red se levanta de maneira agressiva, dizendo a Pedro para parar de se referir a Queen dessa forma. Por um breve momento, o homem armado se distrai. Vendo sua oportunidade, Nolan rapidamente empurra Pedro, permitindo que Red tome a arma dele. Com a situação invertida, Pedro recua, enquanto Red o mantém sob a mira da arma. Na tentativa de provocá-lo, Pedro começa a insultar Red, dizendo que o garoto não terá coragem de puxar o gatilho. De repente, algo colide com o ônibus, distraindo os adolescentes por um instante, o que permite a Pedro recuperar a arma. Desta vez, ele a aponta para o alto, enquanto os adolescentes gemem em pavor crescente. Pedro salta para fora do ônibus e começa a gritar para a criatura sair da escuridão. Logo, seu chamado é atendido, e ao avistar o monstro, ele congela em choque, soltando um sorriso nervoso. Um forte estrondo do lado de fora deixa os amigos atordoados, e eles se reúnem no corredor, tensos, enquanto ouvem tiros ecoando. As garotas gritam e os rapazes soltam palavrões, todos entrando em pânico. A situação se agrava quando Red, em frustração, insulta Carl. Nolan tenta apaziguá-lo, mas Red quer brigar, e as garotas intervêm para separar a confusão. O tumulto é interrompido quando um rugido perturbador ressoa do lado de fora da janela. Ao olharem, eles veem a criatura segurando o corpo sem vida de Pedro, o que provoca uma onda de gritos e desespero, com todos se encolhendo entre as cadeiras. A criatura solta rosnados e grunhidos, e os amigos notam que suas mãos possuem enormes garras cravadas na cabeça do infeliz Pedro. Quando o monstro parece se afastar, eles tentam planejar como sobreviver. Red, irritado, volta para seu assento habitual no fundo do ônibus. O rádio de repente liga, mas eles não conseguem entender o que a outra pessoa está dizendo. Enquanto se esforçam para ouvir, Red é tomado por uma vertigem súbita. Ele se levanta e, de forma hipnótica, pressiona as mãos e o rosto contra o vidro traseiro, como se fosse atraído por algo. Na cena seguinte, os adolescentes escutam um som familiar de passos pesados indicando a aproximação da criatura. Eles se reúnem, virando-se em direção ao ruído e começam a gritar quando o ônibus começa a tremer. Vemos os dedos longos e afiados da criatura abrindo a porta da frente e entrando, intensificando ainda mais os gritos dos adolescentes. Eles correm em direção à outra porta, com Red tentando forçá-la a abrir. Bess pega a lanterna e aponta na direção da criatura, o que parece surtir algum efeito sobre ela, dando-lhes tempo até que a porta finalmente se abra, permitindo que fujam. Bess lidera o grupo em direção a uma porta que tinha visto anteriormente no túnel, e logo eles se encontram em um bunker. Após caminharem por um tempo, encontram um cômodo e decidem ficar ali. Nolan inspeciona uma parede próxima e, junto com Bess, encontram um desenho que parece ser o plano de planta da fortaleza militar. Eles decidem que precisam localizar a torre de controle para ligar as luzes, mas Red acha que não conseguirão encontrá-la. Enquanto conversam sobre Joe, Red revela aos outros que Joe conhecia seu pai, revelando que o pai de Red está preso. Red acrescenta com tristeza que seu pai é inocente e foi condenado injustamente. Nolan retira o mapa da parede e o mostra aos amigos, indicando a sala de controle. Bess se oferece para acompanhá-lo, o que surpreende Nolan de forma agradável. Red lhes deseja boa sorte antes de os dois partirem em busca da torre de controle. No caminho, eles têm uma boa conversa, e Nolan aproveita a oportunidade para elogiar os desenhos de Bess. Ele conta sobre sua mãe, que costumava pintar, e como a arte dela sempre o inspirou. De volta
volta à sala segura, Carl começa a fazer sons rítmicos, batendo como se fosse um tambor e gesticulando enquanto lista todas as coisas que gostaria de comer. Red tenta silenciá-lo, mas Carl o ignora, e eles acabam se envolvendo em uma discussão e interrompe os dois, dizendo que precisa ir ao banheiro, e os garotos votam para que Red a acompanhe, deixando Carl livre para continuar fazendo barulho, enquanto os outros procuram pela torre de controle. Nolan e Bess encontram uma enorme estrutura que, ao que parece, é um holofote gigante. Bess comenta que o plano obviamente falhou, apontando sua lanterna para uma caverna interna, onde, mais abaixo, se encontra um corpo morto. Enquanto isso, Red e Queen caminham um pouco até que ela escolhe um lugar para fazer suas necessidades. Queen pede que Red se vire e se afaste enquanto se agacha para resolver o que precisa. Enquanto ela está ocupada, Red diz, brincando, que ela fica adorável quando está irritada e que pretende deixá-la brava mais vezes, esperando uma resposta. Não obtendo retorno, Red a chama novamente, incerto se deveria se virar. Eventualmente, ele decide olhar e percebe que ela desapareceu. Aterrorizado, ele corre de volta para a sala segura gritando por Carl. Em paralelo, Nolan e Bess continuam a explorar e, finalmente, Bess chama seu amigo com boas notícias. Eles encontraram o painel principal. Red e Carl correm freneticamente, gritando o nome de Queen, e Red se culpa repetidamente. Eventualmente, eles a encontram em um corredor sombrio, sendo atacada por uma criatura que parece estar se alimentando dela. Corajosamente, Red avança com a tocha acesa, tentando afugentar o monstro o tempo suficiente para que Carl possa resgatar Queen. Para um local seguro, a criatura derruba a lanterna da mão de Red, mergulhando a poça no chão e apagando o fogo. Enquanto isso, Nolan enfrenta dificuldades para ligar o interruptor e Bess vai em seu auxílio. Carl consegue levar Queen para um local mais seguro e quando ela recupera o fôlego, lembra-se de Red. Eles voltam à procura do amigo, e Carl chama por Red, que está em apuros com a criatura sobre ele. Algo está gotejando da boca da besta sobre o queixo de Red, e parece ser sangue. Felizmente, antes que a situação piore, Bess e Nolan finalmente conseguem acionar o grande interruptor, iluminando todos os corredores escuros. A criatura grita e se afasta do garoto, desaparecendo da vista. Carl sorri aliviado ao perceber que seus amigos encontraram o gerador a tempo. De volta à sala de controle, Nolan e Bess encontram uma pequena escada que leva para baixo e descem para uma caverna coberta de jornais e imagens da criatura que assassinou Joe. Eles também encontram livros e diários que revelam que alguém estava obcecado pela criatura. Nolan descobre uma foto polaroid de uma garotinha e começa a montar o quebra-cabeça da história. Eles se apressam para contar aos amigos e param abruptamente em um corredor, ao ver uma sombra se aproximando de um canto próximo. Eles esperam com a respiração suspensa para descobrir a quem pertence a sombra. Felizmente é Red e os outros. Nolan solta um suspiro de alívio junto com Bess. Eles notam que Queen está ferida e correm até ela. Carl começa a tagarelar sobre o que aconteceu, mas ninguém consegue entender suas palavras. Nolan o acalma enquanto Bess examina a lesão de Queen, que apresenta um profundo corte sanguinolento. Red admite que é sua culpa por ter deixado Queen sozinha e tenta persuadir Bess a sair, mas ela explica que não é possível. O grupo se dirige para a torre de controle, onde encontram o corpo de um homem chamado Julius, já bastante deteriorado. Nolan nos conduz a uma sala subterrânea e revela detalhes sobre Julius. Ele conta como o homem se tornou obcecado pela criatura, a qual ele chama de Nômade Noturno, após ela levar sua irmã. Nolan lê do diário de Julius e vemos as palavras ganhando vida na tela. Na próxima cena, Julius, um garotinho em um moletom amarelo, caminha pela floresta com sua irmã, fingindo que estão em uma aventura. Enquanto Nolan lê a história, vemos Julius tentando ler um mapa, sem notar que sua irmã se dirige para a entrada de um túnel à sua frente. A menina vê algo à sua frente e fica paralisada. Julius finalmente percebe, mas já é tarde, pois um grito aterrador ecoa do túnel. Com o pânico crescendo em seu peito, Julius recua, mantendo os olhos fixos no túnel e no que se esconde dentro. Outro grito, desta vez vindo da criatura, o faz se virar e correr o mais rápido que pode. Exausto, ele cai de joelhos e chora. Mais tarde, vemos Julius em um carro de polícia, olhando para o livro da irmã. A cena muda para um homem de 50 anos, abraçando o livro contra o peito. É Julius, agora envelhecido, que, mesmo décadas depois, não consegue esquecer o incidente. Ele entra no túnel, determinado a encontrar a criatura que matou sua irmã. Com um olhar assombrado, mas resoluto, ele é mostrado cercado por velas e desenhando os planos de uma máquina.
ele planeja usar contra a criatura carnívora. Na cena seguinte, vemos Julius trabalhando em seu projeto. Enquanto revisita seus planos, ele se inspira ainda mais ao olhar a foto de sua irmã. De volta ao presente, os amigos refletem sobre a história de um homem desesperado que arriscou sua vida para eliminar a criatura. Eles anotam suas teorias e concluem que a criatura é como um parasita que não cessará a busca por Queen até que a encontre. Vemos Julius encontrando seu fim em sua sala subterrânea, após seu rádio chamar a atenção da criatura. Os adolescentes elaboram um plano e decidem permanecer para completar o que Julius começou. No entanto, Queen não quer que ninguém se machuque por causa dela. Ela expressa suas preocupações e seus amigos a asseguram de que ninguém será deixado para trás. Eles se abraçam por um momento antes de começar a trabalhar. Testam equipamentos antigos, traçam estratégias e colaboram para fazer a máquina de luz funcionar. Finalmente, eles formulam um plano para capturar o Nômade Noturno. Eles colocam Queen em um local seguro e colocam o plano em ação, atraindo a criatura para a sala segura. Com suas roupas ensanguentadas, o plano parece estar funcionando até que Bess não consegue acionar o interruptor sozinha. As coisas saem do controle com a luz inoperante e o botão de Red não funcionando quando ele o pressiona. Nolan quase é capturado pelo Nômade Noturno, mas Bess o salva ao causar uma distração. A criatura persegue Bess em vez disso e quase encontra Queen, que está se escondendo atrás de uma porta. Um estrondo distante os distrai e atrai a criatura para um cômodo, onde as roupas ensanguentadas de Queen estão posicionadas de frente para uma fonte de... ligam a luz, ofuscando-a momentaneamente. Carl corajosamente a apunhala, ganhando tempo para as garotas fugirem. Queen e Bess conseguem sair do túnel em segurança e respiram aliviadas. Elas olham para trás e veem a criatura gritando para elas, mas incapaz de deixar a escuridão do túnel. Ao longe, os meninos correm em direção a elas com tochas acesas, encurralando a criatura. Eles alcançam o Nômade Noturno e o incendeiam, assistindo com satisfação e alívio, enquanto ele queima até a morte. Na cena seguinte, a voz de Nolan revela a resposta para o enigma que Joe fez anteriormente no ônibus: coragem. Ele explica como a coragem foi a lição de sua provação e como, mesmo que ninguém os tivesse levado a sério, isso permaneceria com eles para sempre. No final, vemos policiais inspecionando o túnel. Um deles vai mais fundo para verificar as salas seguras com uma lanterna. Um grito alto o faz parar e olhar ao redor. Ele se depara com algo. Sua lanterna se apaga e seus olhos se arregalam antes de seus gritos ecoarem por todo o túnel.